tudo para a glória de Deus, para o louvor do nosso Pai eterno. Nós vamos meditar aqui no texto. Eu vou dar uma breve palavra esta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, pode ir acompanhando aí conosco a palavra de Deus no texto de Lucas. Nós estamos pregando, seguindo a leitura bíblica, e hoje nós vamos ficar nesse texto aqui. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Vamos lá. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Vamos lá. São semelhantes aos meninos que, assentados na praça, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Fui informado que a filha do irmão Lídio está conosco. Onde está a irmã? Está conosco? Isso, ali está a nossa querida irmã. Os irmãos querem recebê-la com alegria. Se é verdade, diga amém. Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre vivendo a melhor época. Digam comigo, vivendo a melhor época. Mas pode ser aí também, como está aparecendo, vivendo o melhor tempo. É muito importante os irmãos atentarem para essa temática, vivendo o melhor tempo. Se eu perguntasse aqui esta noite, coloca aí a introdução, qual o melhor tempo que os homens de Deus viveram na Bíblia, pastor Aziel? Seria o tempo do Sinai? Hoje eu vejo muitas pessoas querendo voltar ao Sinai. O monte fumegando, meu pé está pegando fogo. Mas o Monte Sinai trouxe medo para Israel. A verdade é essa. O Monte Sinai trouxe medo. Se você ler o capítulo 19, a Bíblia diz que o povo falou para Moisés: fala tu com Deus e não conosco. Porque Deus, ele impressionou a todos que ali estavam. Ele impressionou com os trovões, com os raios, de modo que eles ficaram com medo da presença de Deus. Aí é que surge o papel de Moisés, sendo o intermediário entre Deus e os homens. Mas no Monte Sinai, o monte que fumegava, que pegava fogo, não foi bom para Israel. Eles temeram. Então a época do Sinai era uma época muito pesada. Só para os irmãos terem uma ideia, quando vocês leem o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro de Josué, Josué dizia: vocês não podem servir a Deus, porque Deus é santo, é tremendo, e Ele vai matar vocês. Toda a estrutura do Velho Testamento era muito impactante. Quando alguém via Deus, dizia: nós vamos morrer, porque vimos a glória de Deus. Então, o tempo do Velho Testamento, o tempo do Sinai, o tempo lá das páginas velhotestamentárias, essas páginas, elas mostram que havia um temor, que havia um medo. Não era aquele sentimento de se aproximar de Deus com alegria, com prazer. Havia um certo medo. Você não vê a expressão no sentido de pai no Velho Testamento em relação para com o povo de Deus. Qual seria o melhor tempo, a melhor época? O Sinai, eu já coloquei aqui, que não era. A época dos profetas e dos justos do Velho Testamento, como era isso? Nós colocamos aqui que todos viviam numa expectativa da vinda do Messias. Quando o anjo aparece a Maria, ela diz: mas como pode ser isso? Eu não conheço o varão. Ela fica até tremendo diante daquilo que acontece com ela. E o anjo diz para ela não temer. Veja como era a expectativa antigamente. Havia esse temor, havia esse medo e havia essa reverência tremenda em relação à expectativa do Messias. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem muita gente que
hoje está tentando judaizar os nossos cultos, estão tentando trazer o Velho Testamento para a igreja. Vocês podem observar que é comum hoje você ver a igreja, arca, ver cajado, vocês já viram isso? Tem arca que tem o cajado, tem uns que querem colocar o quipá, tem uns que querem trazer o candelabro aqui para a igreja. Queridos, esse tempo já passou, e não foi o melhor tempo. Não foi o melhor tempo. Então, pastor Zéu, qual seria o melhor tempo? O melhor tempo, meus irmãos, é esse aqui de Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Olha, o melhor tempo é agora. Digam comigo bem forte, o melhor tempo é agora. Vamos lá, mas só quem tem boca, diga bem forte, o melhor tempo é agora. Por que que o melhor tempo é agora? Vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 1:23, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Hebreus 1:1, havendo Deus falado de muitas maneiras e de muitas formas aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos fala através do quê? Do Filho. Um irmão me fez uma pergunta, pastor Osiel, por que que hoje na Bíblia nós vemos os anjos guardando lá em Atos, nós vemos os anjos trabalhando, mas por que que anjo não vem trazendo mensagem direta? Qual é a sua resposta? Eu disse para ele, meu querido pastor, é porque lá no Velho Testamento os anjos traziam um recado todo porque Jesus não tinha vindo ainda. E a Bíblia diz que nestes últimos dias ele não nos fala pelos anjos, ele não nos fala por fogo, ele nos fala pelo Filho. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Eita glória, quem pode dizer glória a Deus? E deixa eu te dizer mais, acabou aquele medo. Você não precisa ter medo de entrar, pastor Gideoni, na presença de Deus, porque Hebreus 10:19 diz, ele abriu um vivo e novo caminho. Então quando você entra na presença de Deus, você já entra coberto pelo sangue de Jesus Cristo. O Pai não olha para ti, ele olha para o sangue de Cristo que está na minha vida, na tua vida, e agora nós podemos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Quem glorifica a Deus? Então diga comigo, o melhor tempo é agora. Mais uma vez bem forte, o melhor tempo é agora. Por que, pastor Osdel? A mulher samaritana conversando com Jesus, Jesus disse assim, mulher, a hora é agora e já chegou. Pronto, a hora é agora e já chegou. Por que que agora é o melhor? Porque agora você tem um relacionamento com Cristo Jesus. Você não precisa de Abraão para ser intermediário, você não precisa de Jacó, você não precisa de uma lei, você não precisa de um monte, não precisa de novilho, não precisa de fogo, não precisa de monte fumegando, você só precisa olhar para Jesus Cristo, amá-lo, servi-lo e glorificar Ele na beleza da sua santidade. A hora é agora. Quem glorifica a Deus? A hora é agora. Irmão, se todo mundo temia falar com Deus, imagine uma mulher com a vida preguiça, toda bagunçada, falando com Jesus. Ela disse assim, eu sei que o Messias há de vir ao mundo, e quando ele vier, ele diz, mulher, sou eu quem falo contigo. Eita, glória a Deus, meus irmãos. Esse é o melhor tempo para você servir, porque você foi resgatado debaixo da lei. E tem uma coisa melhor, Romanos 8,16. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Tem irmão que fica, pastor, como é que eu sei que Jesus me ama? Basta você obedecer a Ele e aceitá-lo. O Espírito Santo vai testificar no teu coração. Não temas, você é filho de Deus. E eu li um autor que ele diz o seguinte, quando você tiver alguma dúvida, que talvez você diga, será se ele me perdoou? Leia na sua Bíblia, que a misericórdia dele não tem fim. Você pode olhar para a Bíblia e dizer, Jesus me perdoou. Então esse é o melhor tempo, diga comigo, é o melhor tempo. Só quem tem boca bem forte é o melhor tempo. Então, vamos lá, meus irmãos, coloca aí na tela, Daniel,
o texto. Esse texto que eu estou lendo com vocês, ele é muito importante, mas quando eu li esse texto, eu tinha algumas coisas que eu não entendia nesse texto. Veja que Jesus Cristo elogia João Batista. Eu preguei aqui um outro domingo, falando sobre crentes que Jesus elogia, não foi? Foi mais ou menos isso. Então, olhe bem, preste bem atenção, vou ser breve aqui esta noite. Olha aqui para mim. Você tem aqui Jesus dizendo: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João. Escutem, meus irmãos, para vocês entenderem. Jesus acabou de colocar João na maior posição, elogiando ele como ninguém mais. Nenhuma outra pessoa é tão elogiada por Jesus no Novo Testamento, a não ser João Batista. E veja que Jesus está dizendo: dos nascidos de mulher não tem um maior do que João. Agora, mas ele diz, mas no reino de Deus, olha aí, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por que que Jesus Cristo está dizendo que João Batista é o maior? Não é porque João Batista tivesse uma intimidade maior do que os profetas anteriores a ele. Será que os profetas anteriores a João Batista não eram crentes? Nunca tente mensurar a espiritualidade de alguém em um nível maior ou menor. Não tente isso. Quem está em Cristo, eu li um autor que diz o seguinte: o pastor Wagner, ele está em Cristo Jesus. Se ele aceitou Jesus, ele é salvo, ele vai ter a salvação, ele vai ter a vida eterna. Porém, deixa eu dizer uma coisa: o tempo que está disponível ao pastor Wagner para buscar a Deus, eu também tenho. Vocês entenderam? A bênção que está disponível para ele, também está disponível para mim. Se ele tem mais intimidade, se ele tem mais a autoridade, não é porque Jesus ama mais ele do que a mim, é porque ele é mais dedicado do que eu. Vocês entenderam? Se você chega em um culto como esse e você começa a chorar e a glorificar, tem irmão que fica olhando assim: por que que ela chora tanto e eu não choro? Porque tu não se dedica. Por que que essa irmã é tão alegre e eu não sou alegre? O mesmo Jesus que salvou ela te salvou também. Agora a questão é a intensidade do amor. Quanto você ama ele? O quanto você ama a Jesus? Talvez você, num domingo, venha a um culto como esse, de passagem, de relance. Você chega aqui, você canta, você adora, você glorifica. Mas durante a semana toda você não fala com ele. Você não ora a ele. Você não glorifica a ele. Então, quanto menos eu buscar a Cristo, menos intimidade eu tenho. Mas tu tem intimidade com o teu curso, tu tem intimidade com o teu dinheiro, tu tem intimidade com o teu patrão, tu tem intimidade com os teus amigos. Toda semana tu faz churrasco, na hora que sai a tardia do emprego, já liga: ei, que hora a gente se encontra? Tu tem intimidade com todo mundo, mas não tem intimidade com ele. E aí como é que você vai chorar para ele? Irmão, isso aqui é só para quem busca. A Bíblia diz que Deus não nos dá o seu espírito por medida. Mas tem uma coisa: se ele não dá o espírito por medida, por que que o irmão é mais alegre do que eu? Por que que a irmã tem mais do que eu? Será se Deus é injusto? Não. A Bíblia diz que o mesmo Deus que faz o sol nascer para o homem ímpio, faz para o justo também. O mesmo Deus que dá o sol para o pecador, dá para você também. A salvação foi dada por Cristo para todos nós. Agora, se você ama ele com amor intenso, escute o que a Bíblia diz. Amor intenso, queridos, é que você não precisa do pastor Aziel para te policiar. Você não precisa de mim para estar... Na verdade, eu às vezes faço, porque eu sou pentecostal. Se a gente não fizer, o povo diz que a gente é frio. Mas eu não gosto dessa. Olha, adore, irmão, adore, irmão. Eu não gosto disso. Deus não precisa dessa tua migalha. Deus não precisa de uma adoração que eu leve você a adorar. Não precisa. Quando você conhece a Jesus e tem amor por ele, você procura ele como os 3 magos procuraram. Está lá em Mateus 12, onde ele nasceu, nós vimos a estrela. E quando chegou lá, quem mandou dar para ele ouro, incenso e mirra? Ninguém. O valor de Cristo pela profecia fez aqueles homens adorarem ao Senhor. O que você tem nesta noite para entregar a Jesus? O que você traz aqui nesse culto para ele? Você trouxe incenso? Você trouxe ouro? Você trouxe uma adoração verdadeira? Escute o que eu vou dizer aqui esta noite. A Bíblia diz em Lucas 10
que quando Marta e Maria, eu pergunto aqui a vocês e quero que vocês respondam em alto e bom som. Marta e Maria, as duas amavam a Jesus? Vamos lá, só quem tem boca. As duas amavam a Jesus? Pronto, a Maria amava a Jesus? A Marta amava também? Eu pergunto, o trabalho que a Marta queria fazer era para Jesus? Era. Só que naquele momento a Marta não entendeu que a Maria estava querendo a melhor parte. Vocês entenderam como é as coisas? E o que você quer aqui nesse culto? Qual é a melhor parte aqui para ti? É o pregador? É o cantor? Qual é a melhor parte? A melhor parte é a entrega total. A melhor parte não é o pregador do culto. A melhor parte não é o cantor. Pode ele ser famoso, pode ele cobrar até 40 mil para pregar. Tu está gastando teu dinheiro à toa. A melhor parte do culto é quando você ama a Jesus com intensidade. É quando você quer ficar aos pés dele, como Maria. Quem glorifica? Só quem veio ficar aos pés dele. Levante a tua mão se você crê nisso. Olha o que Jesus disse: dos nascidos de mulher, não tem um maior do que João. Mas será se Jesus estava colocando, por exemplo, os profetas menores, Oséias, Naum, Miqueias, Sofonias, Abacuque? Será se ele estava colocando em um grau menor? Será se ele estava colocando, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas maiores, em uma condição de inferioridade? Será se ele estava colocando os profetas não escritos, como Elias, Eliseu, em um nível menor? Não! Quando Jesus Cristo disse assim, dos nascidos de mulher, não tem um maior do que João, olhe para cá, Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram até João. Por que João é o maior? João é o maior por duas razões. Uma, ele é o único homem que vai falar da vinda do Messias. Ele é o último profeta que vem como um trator de esteira, dizendo, o homem vem aí. Ele está chegando. Irmãos, vocês já imaginaram? Tem gente que diz assim, eita, fulano de tal teve uma honra de abrir o evento. Fulano de tal é famoso demais. Agora imagine João Batista abrir o evento da chegada do Messias. Quando Jesus se aparece, ou ele surge, aí ele vem caminhando, João 1, 29 até o 34. Ele aponta e diz, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele ali é que eu vos falei, que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Aquele ali é o que eu disse, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Aquele ali foi que o Senhor me disse, quando você vê o Espírito sobre ele, é ele que é o Messias. Ele batiza com o Espírito Santo. Então não teve maior honra para João do que esta. Ele é o último profeta que vem falar da vinda do Messias. Mas tem uma outra coisa. Se vocês analisarem, João, além de ser o último profeta que vem falar da vinda do Messias, ele tem esse privilégio de falar. Ele também tem o privilégio, queridos irmãos, de ver um pouco da redenção se completar em Cristo. Está lá no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz, vai dizer a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho de Jesus Cristo. Só que tem uma coisa que eu quero dizer a todos vocês, João Batista, ele era apenas um servo. João Batista não teve o privilégio de viver a nova dispensação na sua essência. É por isso que Jesus diz que no reino de Deus, olha lá, no reino de Deus, o menor é maior do que João. Por quê? Porque João falou da vinda do Messias. João, ele pôde ver uma parte da redenção, mas João não viveu o quê? A promessa do Espírito Santo. João não viveu a glória que Jesus Cristo trouxe, porque ele foi decapitado. Por isso que Jesus disse, João era grande, mas eu quero dizer, quem agora dentro do reino aceitar o meu evangelho, irmãos, é coisa linda, né? Isso aqui é lindo, meus irmãos.
Então olhe para cá, João não viveu o que eu e você estamos vivendo. João não teve o privilégio que eu e você estamos tendo. Por quê? Porque João, ele não ouviu essa palavra. O Espírito testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Ele não ouviu essa palavra. João não ouviu a palavra de Efésios 2:6. Se já ressuscitaste com Cristo, estão agora nas regiões celestiais. Ele não ouviu essa palavra, mas eu e você ouvimos, porque nós estamos nas regiões celestiais. Só quem glorifica a Deus. Então a primeira coisa que nós podemos analisar aqui dentro dessa passagem bíblica, igreja, é que o próprio texto está mostrando que nós vivemos hoje realidades espirituais que João Batista não viveu. Por isso que ele disse que eu e você somos maior do que João Batista. Vocês se lembram de Mateus 11:25? Jesus Cristo disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas a quem? Aos sábios e a quem mais? E aos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus disse: muitos justos, olhem para cá para você ver, muitos justos e muitos profetas quiseram ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo. Então, hoje eu quero dizer para a igreja tem maior privilégio do que João Batista, tem maior privilégio do que Abraão, tem maior privilégio do que Moisés, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós temos o efeito da cruz de Cristo em nossas vidas. Quem glorifica a Deus? Então, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que João Batista, ele foi o precursor. João Batista foi a voz no deserto. João Batista foi o último profeta. Mas João Batista não viveu o que eu e você vivemos. Vira aí para teu irmão e diga para ele: você tem um privilégio. Diga para ele, na autoridade do Espírito Santo. Mas olhe para ele e aponte aí o dedo na cara dele, dedo de homem de Deus, mulher de Deus, e diga para ele: você agora vive em uma posição que João não viveu. Olhe para cá. Coloca lá o texto, Daniel. Olhe para cá agora. E qual é a posição, pastor Zéu, que João não viveu e que eu estou vivendo? Colossenses 3 primeiro. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O verso 2 ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Ou seja, essa posição nenhum dos profetas do Velho Testamento tiveram. Eles viviam acreditando no Messias que haveria de vir. Nós vivemos no Messias que está dentro de vós, de nós. Cristo em vós, Colossenses 1:27, a esperança da glória. Então, igreja, pode glorificar a Deus, porque você vive numa posição que nenhum outro viveu naquela época. Sabe como é que Pedro nos chama? 1 Pedro 2:9, ele diz: mas vós sois a geração eleita. Vamos, quem sabe? Sacerdócio real, nação, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou de onde? Para onde? Eita posição! Jesus te arrancou do inferno, Jesus te arrancou do poder das trevas, Jesus te arrancou das garras de Satanás, Jesus te arrancou da maldição e agora te colocou no reino espiritual. Eita, glória a Deus! Levante a tua mão, só quem crê nisso, e diga glória a Deus, e diga aleluia. Por que você vive com medo, irmão? Se você está nas regiões celestes, assentado com Cristo. Então a primeira coisa é que João não teve esse privilégio. Nós temos. Mas se vocês analisarem, coloca agora o verso 29. Vamos lá, Daniel. Vocês podem analisar comigo uma coisa. Lucas, vamos lá, 7:29. Agora preste minha atenção. E todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Essa expressão justificaram a Deus, o que ela quer dizer, pastor Aziel? Ela quer dizer o seguinte: quem ouvia a mensagem de João, apontando para Jesus, aquela mensagem de João era uma mensagem de arrependimento.
Era uma mensagem também de condenação. Vocês se lembram da pregação de João Batista? O machado já está posto à raiz da árvore. Você se lembra da pregação de João Batista? Mateus 3:2, arrependei-vos, pois. E o verso 8, produzi frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista era dura. A mensagem de Jesus em Mateus 4,17 também era de arrependimento. Quando as pessoas começaram a ouvir João Batista, elas diziam: nós estamos condenados, Deus é justo, eu mereço a condenação, eu mereço a sentença de morte. Mas quando ouviam a mensagem, eles se voltavam para Cristo e se arrependiam e justificavam a Deus. Como é que se justifica a Deus? Deus queria te matar, Deus queria me matar por causa do pecado, mas na hora que ouvimos o evangelho, que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, eu ouvi, você ouviu, aceitamos a Cristo e fomos batizados, e a justiça de Deus foi totalmente justificada perante Deus. Então, quando você aceita esse evangelho, meu irmão, minha irmã, olha o verso 30, porque tem gente que não quer isso aqui, tem gente que não quer essa mensagem, tem muita gente. Olha, quem era que gostava dessa mensagem? Os simples, os pobrezinhos, os irmãos, aquelas pessoas. Se você lê a Mateus 3,5, a Bíblia diz que desde toda Jerusalém, de toda a região do Jordão, olha aí, irmão, de toda a região da Judéia e toda a província do Jordão, vinha gente para ser batizado por João. As pessoas diziam, os estudiosos, que era aproximadamente mais de 3.000 pessoas. Elas vinham para ouvir a mensagem de João, para ouvir o evangelho de João. Por que as pessoas queriam ouvir o evangelho de João? Porque todo mundo estava cansado dos falsos profetas. Todo mundo estava cansado da teologia fria dos fariseus. Todo mundo estava cansado da letra fria dos escribas. Havia muita tradição, havia muito formalismo, mas não havia mensagem verdadeira. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: a minha mensagem melosa, ela não vai justificar a Deus. A minha mensagem que não tem conteúdo para te confrontar, não é a mensagem do céu. Às vezes você diz assim: ah, mas eu gosto do pastor fulano, porque a mensagem dele é tão sábia, é tão gostosa, é tão boa, porque ela não mexe com o teu pecado. Na hora que mexer com o teu pecado, tu não vai mais para lá. É assim ou não é? Aí você gosta. Mas eu gosto. Acho tão bom aquele pastor, irmão, um homem tão culto. É culto porque ele não fala do teu adultério. Aí tu acha bom a cultura dele. Às vezes a mensagem dele tem todos os pontos bonitos, tem as coisas maravilhosas. Mas deixa eu dizer, maná presta. Mas maná na vida de crente que não vale nada, cria bicho. A Bíblia diz em Êxodo 16 que o povo de Deus foi colher maná na desobediência, e quando eles colheram, tinham o que no maná? Por isso que Jesus disse que não é bom pegar as bênçãos e dar aos cães e jogar aos porcos, porque vai te condenar ainda mais. É bom você chegar numa igreja dia de domingo como este e sentar nesse banquinho com ar-condicionado, mas o melhor é você estar aí sentado e dizer: Deus não vai me condenar mais. Porque um dia eu era miserável, eu era pecador, eu era um adúltero, eu era uma prostituta, eu era um linguarudo, eu era um desgraçado, mas Jesus me alcançou e eu me arrependi dos meus pecados. Eita, levanta a tua mão para o céu agora. Eu tenho um recado de Deus. Olha o que diz Romanos 8 primeiro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui esta noite já está justificado nele, igreja. Por isso que Paulo diz em Romanos 5 primeiro: justificado pois pela fé temos o quê? Paz com Deus. Eu não me importo se o pastor pregar e disser assim: aqui tem um ladrão, eu já estou justificado. Tem irmão que fica, quando você vê aqueles irmãos dizendo assim: irmão, nosso pastor precisa ter um vocabulário melhor. É porque ele está em pecado. Ele está em pecado. Porque, irmão, quem não tem pecado não tem o que temer. Quem não tem pecado, deixa eu só dizer para vocês uma coisa: quem não tem pecado vive tranquilo. Quem não tem pecado tem consciência tranquila. Agora, aquele que vive dentro da igreja e na hora que ele escuta a mensagem, o pastor está direcionando para mim, ele está doente.
Tem pessoas que quando elas são inseguras, doentes, se vai passando no meio da rua, na hora que a pessoa dá uma gargalhada, ela olha para trás, o que é que você quer sorrindo de mim? A pessoa, não estou sorrindo de você. Eu estou sorrindo de outra coisa. Tem pessoas assim, o crente, quando ele não está bem com Deus, até a sombra dele assusta ele. Agora, quando você está bem com Deus, você não teme o que o diabo diz, você não teme o que o demônio diz, você não teme o que o inferno diz, porque você tem comunhão com Deus. Jesus já te justificou. Quem é justificado aqui por Ele? E Ele disse, estão justificados. Então a primeira coisa, o Senhor te coloca numa posição de privilégio que nenhum dos profetas tiveram. A segunda coisa, Jesus te coloca em uma posição de justificado. Ah, irmão, justificado. Quando Jesus te perdoa, entra na presença dele com alegria. Entra. Agora, veja bem, coloca o verso 30. Olha, nem todo mundo quer, por isso que eu disse aqui, mas os fariseus, olha aí quem não quer. Aqueles que vão no culto, que na verdade são os santarrões, como são os fariseus, os doutores da lei. Eles rejeitaram a mensagem de João Batista. Mas da mesma forma que rejeitaram a mensagem de João Batista, também rejeitaram a mensagem de Jesus. Da mesma forma que rejeitaram a mensagem de Jesus, rejeitaram a de Paulo. Ou seja, o problema não é o evangelho. O problema é quem não quer aceitar a verdade do evangelho. Essa é a questão. Mas eu vou finalizar com o terceiro ponto desse texto. Vamos lá, verso 31. Agora aqui é pesado, irmãos. Jesus fez uma comparação. Aí o Senhor Jesus diz, com quem eu vou comparar essa gente? Essa geração? São semelhantes ao quê? Jesus está sendo irônico. Jesus está sendo irônico. Olha o que ele diz. São semelhantes, digam vocês, são semelhantes a quê? A menino. Pronto, vamos lá, bem forte. São semelhantes a quem? A menino sentado na praça. Veja bem, naquela época tinha várias brincadeiras. Vou falar de algumas. Tinha a brincadeira da bolinha, que eles pegavam a bolinha, jogavam e ia correndo atrás do outro, era normal. Tinha a brincadeira, por exemplo, a brincadeira de pesca, a brincadeira de caça, tinha. Mas Jesus usou duas brincadeiras que todo judeu brincava. Era a brincadeira do casamento e a brincadeira do enterro. Olha, duas brincadeirinhas. A brincadeira do casamento. E o que tinha no casamento? Quando alguém entrando no casamento, tinha festa, tocava flauta. Aí um dizia, eu vou brincar de casamento e tu toca a flauta. Aí ele dizia, não quero brincar de casamento não, porque só tu quer tocar a flauta, vamos brincar de enterro, tu morre e eu choro. Aí ele dizia, não quero essa brincadeira não, vamos mudar de outra brincadeira. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu comparo essa geração a meninos que não sabem o que querem. Menino não sabe o que quer. Isso aqui é sério, porque eu coloco aqui para os irmãos. Aqui nós temos os meninões da fé dentro da igreja. Líderes meninões da fé dentro da igreja. Pastor Zéel, o que é isso? Olha o que Jesus está falando. Eles não sabem o que eles querem. Aí Jesus piora a situação. 2 grandes homens vieram pregar. 2 grandes homens. Quais foram os 2 grandes homens? Quem se lembra do primeiro? Os 2 grandes homens que vieram pregar. Está aí no texto. 2 grandes homens vieram pregar. João Batista. E qual é o segundo? Jesus. Olha aqui, os 2 grandes homens. Quais eram os 2 grandes homens? Vamos lá, bem forte agora. Quais eram os 2 grandes homens? João Batista e o outro? Jesus. Olha para cá, só para vocês terem uma ideia. Jesus diz, vocês são tão meninões, tão meninão na fé, que o João Batista veio. João Batista vivia de jejum quase 24 horas. João Batista não gostava de luxo. João Batista não gostava de uma vida relegada. João Batista não gostava de uma vida cheia de realeza. Ele comia mel e o que mais? E gafanhoto. E a roupa velha dele? Roupa de vaqueiro. Quando João Batista ia passando, aí o pessoal diz, olha ali o pregador, que diz que está falando da vinda do Messias.
Não encosta perto dele que ele tem demônio. Por quê? Porque ele não come. Ele não come feijão, ele não come arroz. Ele não vai para os banquetes, ele não é elitizado. É gente que tem demônio. Não encosta perto dele. E ele tem demônio. Está aí no texto. Ele tem demônio. Ele não tem uma vida luxuosa. Ele não tem uma vida de requinte. Ele não tem uma vida pomposa, de realeza. Porque hoje está o seguinte: quanto mais o pregador é charmoso, mais o povo quer. Quanto mais ele tem caqueado, mais o povo gosta. Aí o João Batista era doidão. É assim? Tem até um cantor que diz que ele era como se ele estivesse andando chapado, só comendo mel e gafanhoto, morando lá pelo deserto. Aparecia e dizia. João Batista era tão simples que ele chegou e disse: eu estou fazendo tudo isso aqui, mas a glória é dele. É bom que ele cresça e que eu já disse para vocês, eu não sou dono da noiva, eu sou amigo do noivo. Essa era a mensagem dele. Olha, João Batista era um pregador cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de fé. Olha, ele lá em Mateus 14, ele dizia: tu não pode possuir essa mulher. Era um pregador sincero. Mas o que foi que fizeram com João Batista? Cortaram a cabeça. Mas aí João Batista sai de cena e vem um outro pregador suave, o outro pregador ameno, o outro pregador agradável. Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim todos vós, cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu. Vem o outro pregador: cadê teus acusadores, mulher? Eu não sei. Eu também não te condeno. João 8, vá para a tua casa, não peques mais. Vem o outro pregador, a mulher: aonde é que se deve adorar? É nesse monte aqui, em Gerizia, onde é? Ele disse: não, minha filha, de agora em diante vocês vão me adorar em espírito e em... porque um novo tempo chegou. Ô pregador bom, não era? Ô pregador bom. Aí Jesus ia passando e um bandido, coletor de imposto: Jesus, vai lá em casa. Aí Jesus ia. Está lá em Mateus 9, quando chegava lá, aí pronto: Jesus, eu quero, é porque eu quero te aceitar como Salvador. Pois não, eu estou aqui. Jesus lá em Lucas 7, ele entra na casa, aí quando ele está conversando com o doutor, lá entra uma mulher gritando: é Jesus! Aí ela pega, derrama lágrima, e pega o cabelo dela e limpa o pé dele e vai limpando. E o pessoal diz: ele não é profeta. Olha quem está pegando nos pés dele, uma vagabunda, uma prostituta cachorra. Ele não é Deus. Aí Jesus, calmo: Simão, eu entrei na tua casa, nem um beijo, ósculo, você me deu. E essa daqui, desde a hora que eu entrei aqui, ela não somente me beija, ela pega os cabelos, lava com as lágrimas, enxuga os meus pés. É pregador, irmão. Jesus ia passando, aí alguém: Jesus, vai ter uma festa de casamento lá em casa amanhã, vá lá. Aí Jesus disse: eu vou. Aí pronto, era de última hora, irmão. O convite era de última hora, por isso que faltou vinho. Porque Jesus andava com 12, e aí pronto, chegou lá. Aí foi botar vinho, aí o Judas entrou logo numa copada. É assim. Aí tudinho, bebendo, aí faltou. Aí faltou vinho, pronto. Como era que eles chamavam Jesus? Vamos, diga aí vocês, como era que eles chamavam Jesus? Olha, eles chamavam Jesus de quê? Comilão, beberrão. E ele não valia nada porque ele era amigo dos piores bandidos. Hoje, irmão, está tão sério que hoje, até pregador, até na internet, e eu vou dizer aqui a verdade de Deus, hoje está tão sério que nós estamos... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Que eu vou chegar aqui no âmago da questão. Hoje, se você orar por um bandido, um crente já condena você. Se você orar por um bandido, o crente já condena. Veja como nossos evangelhos está fraco. Nossos evangelhos hoje é cheio de ódio. É criticando as pessoas. É criticando a autoridade. E na hora que você fala, a pessoa: esse aí é desse partido não sei o quê. E Jesus só vivia na casa dos piores bandidos. Como é que o bandido vai se converter se tu não vai lá e é só falando dele? É assim ou não é? Aí vem o mais pesado, olha para cá. O primeiro pregador prestou.
Como é que eles diziam que o primeiro pregador era? Cheio de demônios. E o segundo pregador? Prestou? Então olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa, escutem bem. Quem não é satisfeito com Jesus, João Batista não presta, Moisés não presta, Abraão não presta, a lei não presta, a graça não presta. Tu pode ir para a melhor igreja que tem vocal. Tem irmão que diz, irmão, porque eu estou me adaptando melhor. Que tu não se adapta em nada, que tu não presta. O teu problema é que tu quer um pregador que se encaixe no teu erro, na tua ideia, na tua concepção de crença. Mas quando você não quer evangelho, nem Jesus presta para você. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, escutem bem essa. A pior coisa que pode existir numa igreja é crente meninão. Crente meninão, ele fica uma semana aqui, aí quando ele não gosta, ele muda de igreja. É por isso que a Bíblia diz lá em Efésios 4,14, para que vocês não sejam como meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina. Olha aí, todo vento de doutrina, pelo engano de homens e pela astúcia. Olhe para cá, quando você está satisfeito com Jesus... Oh, glória a Deus. Bota lá, Daniel, bota o versículo 34, não é isso? Olha lá. Isso. Agora coloca o 35. Escute bem. Mas a sabedoria, leiam aí vocês, eu vou encerrar com isso aqui. Mas a sabedoria, como é que diz? Olha para cá. Como é que eu sei que Jesus está dentro de ti? Como é que eu vou ter sabedoria de que Jesus mora dentro de você? Jesus disse, olha, essa geração aqui, ela não sabe o que quer. Irmãos, quem se firma em pregador e em pastor, olha para cá, quem se firma em pregador e em pastor, nunca vai ficar em igreja. Porque todo pastor tem falha, todo pregador tem falha. Mas se você está em Jesus, a sabedoria é justificada. Como é que eu sei que Jesus está em mim? É quando eu estou satisfeito. Igreja, se Jesus está em mim, o que foi que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Então, ou seja, João Batista era o caminho, Abraão era o caminho, Moisés era o caminho. Quem é o caminho? Se eu estou em Jesus, a minha vida, ela vai provar sabedoria. Porque eu já estou satisfeito com Jesus. Se eu estou satisfeito em Jesus, se tiver cantor na festa, amém. Se não tiver, eu mesmo canto o hino da harpa. Se eu estou satisfeito com Jesus, se a festa estiver linda, amém. Mas se não tiver, quem faz festa sou eu, porque o Espírito Santo já mora em minha vida. Quem é satisfeito com Jesus aí? Só quem é satisfeito. Só quem é satisfeito. O que foi que Jesus disse? E olha o que Pedro diz, João 6,68. Jesus diz, vocês não querem ir? Não querem ir embora? Aí Pedro diz, para quem iremos? Nós. Olha, para quem iremos? Só tu tens palavras do quê? De vida eterna. Irmãos, escute bem aqui. Se eu estou satisfeito com Jesus, a sabedoria é justificada. Se eu estou satisfeito com Jesus, eu posso servir ele debaixo de um pé de cajá. Eu estou feliz. Se eu estou satisfeito com Jesus, eu posso ouvir o mais herético num podcast falando besteira, Jesus já me satisfaz. Se eu estou satisfeito com Jesus, eu não preciso de uma igreja que programe um culto para mim, porque Jesus, ele faz a festa dentro de mim. João 10,9, entra pela porta, entrará, sairá e achará pastagem. E olhe para cá, o que diz João 7,38? Coloca na tela. Olha aí João 7,38. Quem crê em mim, como diz o quê? A Escritura. O que vai acontecer dentro de você? Esse rio está aí? Esse rio está aí? Essa graça está aí? Você tem prazer em Jesus estando em uma cela escura, como estava Paulo? Foi por isso que Paulo disse assim,
Eu posso todas as coisas, Filipenses 4:3, porque o que ele tinha dentro dele, nada pelo lado de fora impactava a vida dele. O que é que você tem? Ou você é como aquela geração, meninozão da igreja, pastorzão menino. Se não tiver movimento, você não vai. Se não tiver culto profético, você não vai. Se não tiver tarde de vitória, você não vai. Se não tiver quebra de maldição, você não vai. E aí, cadê o Jesus que te salvou? Cadê o Jesus que te deu alegria? Cadê o Jesus que te libertou? Cadê o Jesus que te disse, como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura? Cadê o Jesus, como está lá em Colossenses 2,13, nele está escondido todo o tesouro da sabedoria? Por que você ainda anda dessa forma? Por que você ainda está no pecado? Por que você ainda está na tristeza? Que negócio é esse? Todo domingo eu tenho um rodízio de igreja, eu vou ver qual é a melhor que vai ser para mim hoje. Jesus não mora dentro de você. Quando Jesus mora dentro de você, você vai escutar a palavra dele. Dentro de você há um rio, há uma fonte que jorra para a vida eterna. Coloca aí na tela, Daniel, o resumo, só para os irmãos observarem. Esse é o resumo para você nesta noite, meditar nessa palavra de Deus. Vamos lá, coloca aí o texto do nosso sermão, está aí? Olha aí. Primeiro, coloquei aqui, não, é o primeiro ponto, vai lá, só para os irmãos observarem. Primeiro, se você agora vive em Cristo, você tem uma nova posição espiritual. Irmão, eu não preciso buscar nada na igreja. Eu não quero ser sacerdote, eu não quero ser apóstolo, eu não quero ser... Não, eu já estou em Cristo. Quem está em Cristo já tem a melhor posição. Pronto, a segunda coisa, nós somos justificados. Eu ouvi a mensagem do arrependimento, eu não tenho mais que temer, Jesus já me perdoou. E a terceira coisa, olha aí, só para vocês terem uma ideia, está a terceira: não somos meninos indecisos se você é, eu não sou. Pronto, eu já sei em quem eu creio. Quem sabe aqui no que crê? Está lá em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem eu tenho. Pronto, aí pronto, por que tu fica atrás? Olha para mim aqui, se aparecer bem ali alguém na rua e dizer, Jesus está bem ali, eu não vou não, porque a Bíblia não diz que ele vai estar ali. E ele mesmo disse, se alguém disser, ei-lo aqui ou acolá, não credes. Aí você crê em tudo, tudo que aparece você crê, nada disso me abala. Eu vivo a minha fé no Cristo que eu tenho crido. E acabou-se a conversa. Aí tem irmão que diz, pastor Zé, você não crê? Eu sou mais crente do que tu, porque a tua fé é de menino, é onda. Tem crente, irmão, que é por onda. Tem crente que é pela estação. Se ele está em outono, ele é outono. Se está em inverno, ele é inverno. Se está verão, ele é verão. Não, crente é uma estação só. Eu estou em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem está nele? Quem é feliz nele? E só para vocês terem uma ideia, não seja meninão da fé, seja crente. Irmão, uma coisa que eu acho mais lindo, sabe o que é? É um crente dia de terça-feira, ele pega a bíbliazinha dele, está aqui no culto. Glória a Deus, pronto, está cantando os hinos, ele canta. Está doente, pastor, olhe para Jesus me curar. Se Jesus não curar, ele diz, pastor, agora eu vou ao encontro do Senhor Jesus. É isso que é crença. Sabe o que é crença? É toda quinta-feira você está aqui, louvando a Deus com a sua família. Domingo você está aqui. E vai levando, porque Deus disse, lá no capítulo 12, último versículo, ele disse para Daniel, tu porém vai até o fim. Então seja crente assim, irmão. Agora, não seja um crentão velho menino, não. Olha, e a Bíblia pede para você não ser menino. Coloca aí, Daniel. 1 Coríntios 14, 20. Coloca aí na tela. E eu encerro com esse versículo. Olha aí. Na tela. Aqui. Leiam vocês bem forte, irmãos. Meninos de Cristo. Tem irmão, tem crente aqui que está 30 anos, é um meninão velho da fé. Meninão velho, que a gente fica com raiva. Vocês se lembram lá em João 14? Quando Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Aí o Filipe disse, Senhor, mostra-nos o. Jesus zangou e disse, rapaz, tanto tempo que eu estou aqui, tu ainda fica com esse negócio, mostra o Pai. A coisa que eu tenho mais, eu não vou dizer ódio, mas a coisa que eu tenho mais raiva, é um crente que fica, pastor, eu quero ver a glória de Deus descer no culto. A glória já desceu, rapaz. O que é um culto cheio de glória? Me diga, o que é um culto cheio de glória? A Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez e habitou entre... Se Jesus está em tu, aí tu já vai dar um culto de glória. Eu quero um culto com glória. Meu Deus do céu, aí tem crente que é tão cheio de besteira. Meninão velho da fé. Aqui, irmãos, não sejais meninos no entendimento.
Mas sede meninos, aonde? Na malícia. E o quê? Então vire para o teu irmão e diga para ele: seja adulto na fé. Fique firme. Você já sabe quem é a tua salvação? Tem um rio aí dentro de você? Tem uma paz aí dentro de você? Eu quero convidar a primeira pessoa esta